Boa noite, telespectadores da TV Mais, pelo canal 22 da NET. Estamos aqui hoje com mais um Conexões Ribeirão Preto. E desta vez, temos o prazer de receber aqui o nosso amigo José Elias Domingos, sociólogo, cientista político, professor do Instituto Federal de Goiás, né? Mas ribeirão pretano da Gema, sempre aqui participando dos movimentos, sempre sendo entrevistado aí pela mídia local sobre os mais diversos assuntos, principalmente na seara política, né? Boa noite, Zé. Boa noite, é um prazer estar aqui, viu, Lares? Podendo compartilhar com você algumas ideias, vamos trocar informação que é importante. Sem dúvida, sem dúvida. Ô Zé, é o seguinte, vamos tratar aqui hoje da Câmara Municipal, né? A gente vê muito holofote em cima da prefeitura, uma cobertura muito maior em cima das atividades e dos atos do prefeito, né? E a Câmara fica um pouquinho assim esquecida, né? Um pouquinho de lado, né? E sabemos que houve uma renovação muito grande na última eleição. Além da ampliação da bancada para 27 vereadores, né? Houve realmente uma renovação muito grande em termos de personalidades ali, em termos de rostos, houve uma renovação, né? Aliás, durante a própria campanha eleitoral, com a deflagração da Operação Sevandija, né? Isso acabou dizimando completamente aquele núcleo duro de vereadores que comandavam a Câmara fazia anos, né? Então, acredito que isso, sem dúvida nenhuma, possibilitou essa renovação. Agora, o que eu queria te perguntar, José, sobre essa renovação é o seguinte: houve uma renovação para valer em termos de ideias, propostas, posturas e instrumentos que os vereadores utilizam para exercer o mandato? Afinal, que tipo de renovação foi essa, a seu ver? Veja bem, a gente tem que primeiro, para a gente poder fazer uma análise, né, uma avaliação diagnóstica do contexto de composição social da atual Câmara, é sempre bom lembrar que esse processo de renovação, ele vem dentro da perspectiva de que era possível, inclusive com o acréscimo dos resultados da Operação Sevandija, era possível que essa oxigenação política, ela também trouxesse contigo uma nova conduta do legislativo local. A gente viu nesses últimos anos, né, e pode pegar pelo menos o governo Darcy Vera, uma Câmara ultra subserviente, né? A Câmara tinha 22 vereadores até então, e pelo menos 15 vereadores compunham a base, a chamada base aliada do governo. Então, o Executivo ele tinha a Câmara dos vereadores na mão. E nós entendemos depois também com a Operação Sevandija o porquê e como, né, ela tinha essa base aliada na mão. Quando a gente analisa essa nova Câmara, uma Câmara um pouco mais oxigenada, apesar de que nós ainda temos uma miscelânea de partidos políticos, né? Nós não temos partidos políticos específicos, grupos mais localizados, blocos grandes de partidos, salvo um ou outro, por exemplo, o PDT. Então, quando a gente tiver essa composição nova da Câmara, eu acredito que a população esperava o quê? Principalmente duas mudanças mais radicais em relação à postura de negociação com o Executivo, né? Porque até então era uma Câmara ultra subserviente ao Executivo. E, em segundo lugar, era uma Câmara que se propusesse a sanar um pouco dos antigos vícios que a outra legislatura tinha. Nós estamos falando de uma outra legislatura com novos quadros, né? E só que o que a gente tem percebido, e o que a gente, não só as pessoas que analisam, no meu caso, a gente faz uma análise política crua, mas também as pessoas de uma forma geral, os cidadãos de uma forma geral, é de que alguns erros eles ainda parecem que se repetem. A gente pode dar dois exemplos, por exemplo, a atuação das comissões. Nas legislaturas passadas, as comissões eram muito travadas, tinham comissões que não funcionavam quase que em nenhum momento, não havia reuniões. Inclusive, muitos dos que foram investigados, muitos dos que não foram reeleitos, eram presidentes de comissões totalmente travadas e tem um limite máximo, né, segundo o regimento interno, para se poder criar comissões. Parece que hoje as comissões também não são tão proativas, tal como a gente espera que as comissões sejam. E também a questão dos trabalhos das comissões. Ainda é um trabalho muito pouco divulgado. Se você for no site da Câmara Municipal, tem nada. É muito pouca informação, a gente não tem muito acesso a isso. E uma outra questão também é a cobrança em relação ao Executivo, sabe? Parece que no começo da gestão, no começo da legislatura, a gente viu um prefeito um pouco mais acuado com alguns blocos partidários. Mas no desenrolar do ano aí, e é justamente um meandre da nossa democracia representativa que tem quase como um vício essa ideia do presidencialismo de coalizão,
o Executivo ele foi aos poucos galgando apoio dentro da Câmara, inclusive de setores que outrora na campanha foram de oposição. Então isso, para o jogo político de Ribeirão Preto, pode até parecer interessante, mas na esfera das construções de políticas públicas, isso é nocivo. Zé, uma outra questão também é o seguinte, é a questão do próprio trabalho dos vereadores. Você percebe ali muito pouca relação, muito pouco link de praticamente todos os vereadores, ou quase todos, com os movimentos da sociedade, com aquilo, com a pauta, com a agenda que a sociedade tem, dos movimentos, das entidades, das corporações, né? Parece que é um trabalho muito acanhado em termos de seu próprio gabinete, manter garantir a reeleição desde já, né? Enfim, era isso também que se esperava que ia mudar nessa legislatura, nessa nova composição, né? E o que você está percebendo nesse aspecto, relação da sociedade, dos movimentos com os vereadores atuais? Veja bem, se você for pegar, por exemplo, esse ano, nós temos ferramentas, instrumentos de fomento da participação popular. A questão das audiências públicas, a questão do funcionamento, inclusive, da Comissão de Legislação e Participação, que está parada, nós não sabemos como que ela está. Se você for pegar nessa ótica de aproximar movimentos, entidades e a Câmara Municipal, realmente ela ainda também deixa a desejar. Isso não é só uma opinião de um analista político, é uma opinião de um cidadão que muitas vezes quer opinar sobre determinado tema que ele precisa ser debatido com uma amplitude maior, um escopo maior. Então, muitas vezes, se você for na Câmara Municipal, mesmo algumas audiências importantes que até então foram chamadas, elas estão esvaziadas. Tem muito pouca divulgação. Para além disso, alguns projetos, por exemplo, projetos honoríficos de homenagem, etc., se repetem. Toda sessão, pelo menos, isso não é exagero, pelo menos toda sessão sempre tem uma homenagem, sempre tem projetos de nomenclatura de ruas. E isso sempre foi muito criticado, exato, até pela mídia. Exato, né? Exato. E esses vereadores que entraram agora, e mesmo os antigos, eles tinham ciência de que era preciso ter um choque de gestão. Nós precisávamos ter uma nova forma da cidade enxergar a política, porque Ribeirão Preto entrou nas manchetes nacionais, inclusive policiais, né, por conta dos escândalos de corrupção. Então esperava-se muito isso da atuação desse nosso legislativo. O legislativo, isso é um princípio basilar, né, se a gente for pensar na ideia clássica de divisão dos poderes do Barão de Montesquieu, ele é um pêndulo importante nessa relação do equilíbrio da fiscalização do executivo. Então, a partir do momento que a gente percebe que certos projetos, certas propostas do executivo não são tão contestadas, né, não tem tanta oposição dentro da Câmara, além da própria negociação que muitas vezes acontece de bastidores, que é quase que da cultura política da cidade. Então a gente fala de uma cultura política de Ribeirão Preto. Eu não sinto muito isso desses atuais vereadores, de grande parte deles, essa prerrogativa do embate franco, do embate direto e principalmente do esclarecimento da população. Tá? A gente pode ilustrar como exemplo a questão do recente problema que a Câmara teve e também o Executivo em relação ao parcelamento da dívida referente ao plano colo dos servidores. Né? Os servidores eles acabaram recebendo o parcelamento de uma dívida de quase 28%, e a Câmara, em nenhum momento, ela se prontificou a pelo menos tentar negociar com o sindicato da categoria. Não parecia pouco caso. Eu estava na sessão lá e eu não vi muita disposição da grande parte dos vereadores. Isso pode indicar duas coisas. Ou eles ainda estão aprendendo a jogar com a máquina, né? Até porque a grande maioria são novatos. Exato. Então, ou eles estão aprendendo um pouco de como entrar no jogo político ali, ou então, provavelmente, muitos deles já estejam flertando com mais proximidade com a base do governo, no caso, a Prefeitura Tucano. E outra coisa, Zé Elias, é a questão da relação executivo-legislativo que você tocou rapidamente aí na minha primeira pergunta, né? Uma das funções primordiais da Câmara, além de legislar, é fiscalizar. Exato. Né? E por algumas votações que nós observamos aí no primeiro semestre desse ano, o prefeito, né, apesar de originariamente ter uma minoria na Câmara de vereadores oriundos do próprio resultado eleitoral, exato, ele acabou conseguindo aprovar com muita facilidade alguns projetos, principalmente aqueles projetos, como você bem disse, que chegaram a ferir direitos dos servidores municipais, né? Uhum. Como é que você está vendo essa questão aí talvez já existe aí um processo de cooptação de alguns vereadores originariamente da oposição, que se elegeram com uma bandeira diferente dessa do PSDB e agora estão bastante solícitos
a aprovar esses projetos? Como é que você está vendo isso? É um dilema que essa nossa representatividade ele vai estar sempre posto, né? Porque se por um lado nós temos um legislativo que ele faz uma oposição ferrenha ao executivo, isso é bom em detrimento dessa ideia da fiscalização, que é inerente à própria instituição em si. Por outro, nós temos um problema que se nós temos um legislativo de bastante oposição, isso pode acarretar no travamento de algumas pautas. Então tem esse dilema que ele é bem complicado. Nesse caso, o que talvez fica difícil, inclusive, para desenvolvimento de uma análise política mais profunda, é porque não há nada muito esclarecido em relação... É uma nuvem, né? Nós estamos trabalhando dentro de um campo bastante nebuloso. A evidência empírica disso, alguns projetos acabam passando. Mas como que alguns projetos tão polêmicos acabam passando se, no fundo, aquela mesma base que em tese teria maioria composta pela oposição, acaba ratificando? Por que isso acontece? Aí é uma evidência que não é só em Ribeirão Preto, mas também envolve o cenário nacional de negociações de bastidores, de negociações entre siglas. Então, siglas que na eleição fizeram uma oposição ferrenha e agora parece que, inclusive, às vezes não é nem a sigla inteira. São determinados elementos da sigla, um ou outro vereador da sigla, que passa a se posicionar de acordo com uma negociação mais direta, às vezes até ultrapassando as delimitações do próprio partido. Então, ainda é muito cedo para a gente tirar conclusões em relação ao comportamento do legislativo. O que a gente tem percebido é que, paulatinamente, o governo de Duarte Nogueira ele vai conquistando, ele vai galgando espaços dentro da Câmara no sentido de dinamizar a sua gestão. Exato. Nós vamos dar um intervalinho, né, rápido, e daqui a pouco voltamos aí para o segundo bloco. TV Mais. Paixão por Ribeirão. Você já pensou em veicular seu nome ou sua empresa na mídia e ganhar destaque? Você gostaria de ser visto como um especialista em alguma área, tanto em Ribeirão Preto quanto em outras cidades da nossa região? Pois com a Davi Florim Comunicação Planejada, tudo isso pode ser possível? Conte com quem tem mais de 10 anos de experiência em comunicação e jornalismo e sabe como transformar o seu interesse em uma bela reportagem, além de divulgar e proteger a sua marca. Seja visto, atraia clientes. A Davi Florim Comunicação Planejada tem contatos com centenas de comunicadores e jornalistas de várias cidades e pode beneficiar você ou a sua empresa, proporcionando-lhe reconhecimento e respeito. Oferecemos assessoria de imprensa, treinamento para entrevistas, produção de jornais e revistas, assessoria jurídica e marketing digital diferenciado, com a criação de programas do cliente e sua disponibilização nas redes sociais. Conte com a gente, seja referência em seu segmento. Retornando aqui ao Conexões Ribeirão, segundo bloco do nosso programa de hoje, entrevistando o sociólogo e cientista político José Elias Domingos. Ô Zé, é interessante perceber a atuação das bancadas na Câmara. Vamos falar um pouquinho das bancadas, né? Eu não me lembro, pelo menos, né, da minha vida, que acompanhei bem de perto aí, já tem bastante tempo, a atuação da Câmara, não me lembro de uma bancada tão numerosa como a do PDT, que se elegeu junto, né, à candidatura do Ricardo Silva. 6 vereadores. 6 vereadores, né? Exato. E um partido do campo popular, do campo democrático, popular, quer dizer, isso à primeira vista poderia ser bem recebido, né? Pô, uma boa notícia, né? Principalmente para os grupos mais progressistas, mais de esquerda, e enfim, é um partido que tem nomes emblemáticos, né? Como Darcy Ribeiro, né? Como Leonel Brizola, né? Que é um pessoal que atuou nesse campo progressista, avançado da sociedade, querendo que as coisas aconteçam nesse caráter mais de transformação social, etc., né? Mas não é bem isso que a gente está notando, né? Outro dia nós estávamos aqui entrevistando o próprio Ricardo Silva e ele deixou transparecer assim uma certa decepção, a princípio, com a atuação da própria Câmara no conjunto, mas eu pude perceber que, inclusive, com a atuação dos seus próprios vereadores, né? Como é que você está acompanhando isso aí? Como é que você vê essa atuação de um partido do campo popular, progressista, PDT, aqui em Ribeirão Preto, né? 6 vereadores, bancada que, desculpa a expressão, dava para fazer um regaço, né? Não é isso que está acontecendo. Exato, exato. O PDT, se a gente for pensar no papel que o PDT desempenha hoje no cenário nacional,
a gente consegue entender um pouquinho dessa discrepância, né, que você bem colocou, Lages. O PDT no cenário nacional, ele vem destoando, ele vem se apoiando junto com partidos como o PT, como o PCdoB, em ferrenha oposição à bancada que atual governista, liderada aí pelo PMDB e pelo PSDB. Na cidade de Ribeirão Preto, que nós temos um executivo cujo prefeito é do PSDB, esperava-se sim a atuação de um PDT, da sigla PDT, com uma oposição muito mais ferrenha. E novamente, voltando àquela questão que a gente tinha colocado, não é isso que a gente percebe. O atual presidente da Câmara, né, se você for perceber, espera-se um pouco mais da atuação dele no sentido de ser mais incisivo na cobrança do Executivo. Talvez isso seja, mas é uma questão interna do partido, mas dá para se perceber, que não há uma unanimidade, não há uma congruência, não há uma linearidade no pensamento do partido na cidade. Isso é reflexo, muitas vezes, da atuação distonante de alguns vereadores dentro da própria Câmara. Então, vereadores que votam, inclusive já aconteceu nesse ano, vereador do mesmo partido de votar propostas diferentes, de formas diferentes. Então, a bancada do PDT parece que ela precisa se decidir. Inclusive porque, por exemplo, o PDT provavelmente ele vai aparecer, vai figurar mais no cenário nacional, pelo menos a partir do próximo ano, talvez por conta do seu candidato presidencial, o Ciro Gomes. Então, o PDT vai entrar na cena, o PDT tem que aparecer mais. Eu acho que nesse contexto, em correlação com a questão nacional, com a conduta do partido na esfera nacional, acho que o cidadão de Ribeirão Preto, principalmente o campo progressista de Ribeirão Preto, espera muito que o PDT faça, de fato, uma oposição institucional, uma oposição que não seja só uma oposição no campo do discurso e também no campo do simbólico, em relação ao seu partido que na esfera nacional é rival, é o PSDB. Exato. Ô Zé, saindo um pouco, né, da questão do PDT, mas pegando o conjunto da Câmara, né, como um todo, então nós não temos ali nenhum vereador de esquerda. Como é que fica isso? Quer dizer, numa cidade com 27 vereadores, você não tem uma representatividade desse campo popular e democrático, né? Como é que você vê isso? Isso é fruto de um processo eleitoral também conturbado, complicado, enfim. Veja bem, realmente, se a gente for pegar, fazer uma radiografia da Câmara Municipal de Ribeirão Preto em relação às siglas partidárias e a distribuição de cadeiras, talvez nós não tenhamos, a gente não tem, de fato, por exemplo, hoje o que é considerado um dos partidos com um discurso mais progressista e que tem atuação institucional, inclusive representatividade no Congresso, por exemplo, que é o PSOL. Nós não temos. E apesar de bons quadros do PSOL, Ribeirão Preto, incrivelmente, a gente tem alguns bons nomes do PSOL que vem crescendo aí. O PT está com uma representatividade bem menos incisiva do que há tempos anteriores teve, né? A gente pega, por exemplo, o Jorge Parada, mas algumas condutas do próprio vereador Jorge Parada desapontam. Exemplo daquela questão, uma votação até recente, né, não faz mais de um ano, sobre a Comissão de Legislação e Participação, no qual ele votou contra os movimentos regularizarem isso, alegando que isso iria ferir a representatividade do vereador. E isso vai de encontro até à própria ideia do Partido dos Trabalhadores de descentralizar a política, de promover uma democracia mais participativa, vide o orçamento participativo. Então, hoje a Câmara de Ribeirão Preto, mas isso como novamente, é um pouco da cultura política, da dinâmica da nossa Câmara. Ela não é uma Câmara com iniciativas mais progressistas. Elas muitas vezes funcionam sob pressão popular. Vide, por exemplo, 2012 e os movimentos que vieram em consequência. Então, eu não espero muito, Lages, eu não espero muito que nós tenhamos uma Câmara com um pensamento progressista, um pensamento que, de fato, se preocupe com amplas políticas públicas de promoção da igualdade, de promoção da redução da desigualdade social da cidade, de melhoria do IDH. A curto prazo não tem como se esperar muito isso, porque nós temos uma cultura política na cidade ainda muito baseada na ideia do patronato, do clientelismo. Isso existe ainda. Isso está lá, está embrenhado na cidade. É da própria Câmara em si. Então, eu acredito que Ribeirão Preto vai demorar um pouco ainda para essa ideia do campo progressista, né, se a gente pode falar assim, conseguir galgar mais espaços. Mas aí vai também da atuação dos trabalhos de base de movimentos e etc. E é isso que eu queria falar um pouco mais, né? Você falou muito da cultura política, que se reflete até na própria composição e nas próprias atitudes dos vereadores aqui da nossa Câmara, né? E não se muda uma cultura política por decreto, né? E, como você bem disse, isso é um processo de longo prazo, um processo bastante complexo
da nossa história política, né? Mas é possível mudar essa cultura política, mesmo sabendo que isso é demorado, é complexo, é trabalhoso? De que forma, Zé? Lars, essa mudança, não existe uma fórmula mágica para a mudança. O que a gente pode pegar são exemplos, né? De locais, de países, de situações, nem mesmo no contexto brasileiro, de municípios, no qual nós tivemos uma maior ampliação do debate. Então, nós estamos falando de uma disputa de discurso. E a disputa de discurso, ela envolve essencialmente a prerrogativa dos poderes, no caso do Poder Executivo e Legislativo, de fomentar o debate e ampliar o debate. Agora, se eu chegar na rua para qualquer cidadão de Ribeirão Preto e perguntar: você acha que a nossa Câmara e você acha que a nossa Prefeitura tem interesse em ampliar o debate, inclusive no âmbito das esferas de decisão, das esferas de deliberação, através, por exemplo, do fortalecimento dos conselhos municipais? Será que há esse interesse? Provavelmente as pessoas não têm crédito nisso, porque há uma descrença que é generalizada com o próprio ambiente político brasileiro, em paralelo com o enfraquecimento dos partidos, em paralelo com a hiperpersonalização da política. Ribeirão Preto nada mais é do que um exemplo do que o Brasil vive de uma forma geral. Então, aí é uma questão de fórmula mágica, uma questão de opinião enquanto cidadão e também enquanto analista, que isso só se dará com o maior engajamento das pessoas. Com as pessoas elas se sentirem mais aptas a poder participar, mas para elas poderem participar é preciso haver bastante trabalho, inclusive de entidades e movimentos. Então, o papel de movimentos sociais, o papel de entidades de classe, o papel de organizações não governamentais é fundamental para esse fomento da maior participação. Uma maior participação gera fiscalização. Quem fiscaliza o legislativo, que por sua vez para fiscalizar o executivo, é a própria população de Ribeirão Preto. Zé Elias, e a questão das redes sociais? Quer dizer, você vê muita discussão política nas redes sociais, sim, mas não vê, por exemplo, a presença dessas mesmas pessoas que são verdadeiros ativistas do Facebook. Você não vê a presença dessas pessoas lá na Câmara para acompanhar as votações, para acompanhar as discussões, para se posicionarem fisicamente, né, diante do quadro político, da evolução do quadro político local, né? Afinal, não está precisando também dar uma discussão nessa questão de como atuar nas redes sociais, percebendo que elas não são exclusivas, que não se discute, não se decide as questões ali? Em Ribeirão Preto, a nossa cidade, Ribeirão, ela vem figurando assim como nos últimos, pelo menos pegar nos últimos 4, 5 anos, como uma referência em termos de participação de movimentos sociais, instrumentalizando as redes sociais, que é um dos componentes do que a gente chama de tecnologia de informação e de comunicação. Essa participação, quando a gente fala redes sociais, quando a gente fala participação na internet, militância virtual, etc., existem grupos de pessoas, inclusive de próprias entidades e movimentos, que procuram deslegitimar esse tipo de atuação, mas cada vez mais, e é uma previsão que vem sendo muito bem acertada, por exemplo, por um grande pensador, um grande sociólogo, que é o Manuel Castells, a sociedade ela cada vez mais tende a ser a chamada sociedade em rede. E a sociedade em rede ela gera trocas de informação e produção de conhecimento por meio da internet. Então, a participação em redes sociais ela é fundamental. As pessoas precisam interagir mais, as pessoas se informam por meio das redes sociais. Mas, de fato, como você disse, eu concordo, essa participação ela só será efetiva quando isso se concretizar em atos, de fato, que tenham impacto nos dois poderes. E para que esses atos tenham impacto, é preciso também, por exemplo, a mobilização in locus, a elaboração de documentos plausíveis, a contestação via invocação judicial, por exemplo, com ação popular, a presença na Câmara dos Vereadores. Então, a rede social é mais uma ferramenta de luta e de inserção da participação cívica, mas somente ela, a restrição somente a ela, em termos de mobilização, é insuficiente. Zé Elias, nós estamos aí atravessando uma crise política de caráter nacional muito profunda, muito complexa, de difícil solução. Talvez o desfecho disso seja a própria eleição do ano que vem, né? Pode ser. E nós não sabemos também como é que vai se posicionarem aí os candidatos, né? Tem muita dúvida a respeito disso, né? E isso, evidentemente, traz também dúvidas locais. Afinal, daqui para frente, daqui até o ano que vem, né? Você mesmo já aventou aí, falando do PDT, a questão da candidatura do Ciro Gomes, Lula vai ser ou não candidato, o PSOL vai ter o seu próprio candidato, enfim, né? O que você está prevendo aí para os próximos 12 meses aqui em Ribeirão Preto?
é uma continuidade da mesmice de sempre ou você vislumbra alguma alteração nesse quadro? Não, assim como Ribeirão Preto também, a tendência é em Ribeirão sofrer os resultados, né? Sofrer as consequências da política nacional. Da política nacional. Isso é evidente. Então, a disputa lá em cima ela vai reverberar aqui também. Não dá para fazer uma previsão, apesar da gente ter mais ou menos uma ideia de como será o panorama, não dá para fazer uma previsão mais precisa, mais exata na conjuntura de Ribeirão Preto por alguns fatores bem específicos. Por exemplo, a própria relação do PT com o PDT local. É uma relação que não é tão próxima, que não é uma relação tão similar como a gente vê no âmbito nacional. Então, essa relação do PT, do PDT, a própria composição das bases de apoio e de oposição ao governo atual. Então, o que dá para se vislumbrar a curto prazo, e inclusive a gente fazendo um paralelo com a questão das eleições nacionais, é que a movimentação política aqui dos grandes grupos, né, partidários, dos grandes grupos políticos, elas também vão mover principalmente a questão da disputa para o Legislativo Nacional, para a Câmara Federal. Talvez aí resida a ideia de você utilizar legendas para você poder implementar e melhorar essa disputa para cacifar sua vaga como deputado federal. Então, esse talvez seja o ponto que acho que os analistas e todos nós precisamos ficar atentos. Como alguns vereadores e as bancadas partidárias, de uma forma geral, vão tomar partido, vão tomar atenção nesses acordos para poder vislumbrar a eleição para o ano que vem na Assembleia Legislativa Nacional. Zé, foi muito bom o nosso papo aqui hoje, bastante esclarecedor, aprofundou, legal, algumas questões, né? O Conexões Ribeirão Preto e eu só temos a agradecer aqui a sua presença e já deixar mais ou menos marcado para brevemente a sua volta aqui para a gente continuar esse papo aí da política local, ótimo, pegando outras questões, pegando outras nuances aí, né? Ótimo. Muito obrigado aí pela sua presença. Foi um prazer, Lars. Estamos à disposição sempre. Terminamos aqui então Conexões desta terça-feira e chamando vocês aí, todos aí para a TV+, canal 22 da NET, para a próxima terça com outra entrevista espetacular. Até lá. TV+, paixão por Ribeirão.